preço global. Então, você vai fechar uma casa, por exemplo, a pessoa te dá o projeto e você fala assim, ó, para esse projeto aí eu vou te cobrar aí R$200 mil, é um preço global. Você fechou esse valor e pronto, aí você combina como é que vai ser o pagamento do dono do empreendimento. Diferente do preço global e do administração, no preço global, o dono não precisa mais ficar indo na obra, não precisa ficar preocupando, porque você já está empreitando a obra ali inteira, né? Então, esse momento, você tem que combinar, já tem que saber qual que é o lucro que você vai ganhar nessa obra, para você não ter problemas lá na frente. Isso é a famosa empreitada. Então, se você fala que vai gastar naquela obra lá, que você pega R$10 mil e acaba lá gastando 9.900, o seu lucro foi de R$100. Então, independente se seu lucro foi muito ou pouco, o dono do empreendimento, da obra, não quer saber, porque isso foi o que você combinou com ele. Então, diferente do contrato por administração, que você está sempre ganhando pela porcentagem que gasta. Então, no preço global, você tem que ter uma noção muito boa do que realmente vai gastar e dos imprevistos que podem acontecer para você não passar preto lá na frente. Um caso que é muito recente, de um amigo meu, comentou comigo que ele fechou um projeto por preço global, estava todo feliz que ia ter um lucro muito bom e tal. Aí, beleza. Aí, 6 meses depois, eu fui conversar com ele e aí eu perguntei, e aí, como é que foi? Deu bom o lucro mesmo e tal? Aí ele falou assim, não deu não, porque depois do lucro eu esqueci que eu tinha que colocar o valor do imposto. Então, o imposto pegou, tipo assim, 80% do valor do lucro que ele ganhou. Então, é como se ele tivesse trabalhado 6 meses, um ano inteiro, para ganhar quase nada. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você fecha preço global, para você ter certeza que dentro daquele preço compreende todo o gasto e também o lucro que realmente você quer ganhar. Lembrando que tem os impostos, tem que pagar funcionário, se você estiver registrando na carteira, você tem que pagar para ir embora, e tem as taxas e tal. Então, assim, muito cuidado, né, nesse momento. A parte de preço unitário é algo que a gente costuma fazer aqui na consultora, é que quando alguém vem construir, principalmente se for o padrão que a gente já está acostumado, que é o padrão Minha Casa Minha Vida, que a gente já sabe qual é o tipo de piso, o tipo de porcelanato, a tinta, já sabe quais os materiais você vai comprar. Então, a gente dá um preço unitário, por exemplo, hoje, de R$ 1.600 por metro quadrado. Então, a pessoa chega, eu quero construir uma casa de 80 metros quadrados. Aí eu falo assim, beleza, 80 vezes 1.600 vai dar aí R$128 mil para construir essa casa. E qual que é o padrão? O padrão é esse aqui, ele leva a pessoa nas casas, mostra as fotos e tal, aí a pessoa entende, então você já consegue vender ali. Então, na questão do preço unitário, é muito parecido com o preço global. A diferença é que no preço unitário você não gasta tempo fazendo orçamento, fazendo cronograma, com tudo que você precisa no preço global para passar o preço para o cliente, só que também corre o mesmo risco de você passar um preço e lá na frente esse dinheiro não dá e você ficar aí na mão. Geralmente, quando a pessoa dá um preço unitário, se ela tem duas formas, né? Ou ela já está muito segura do valor por metro quadrado que ela está vendendo, ou então é um chute. Se você estiver trabalhando com metro quadrado de chute, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por que a gente faz por metro quadrado hoje? A gente já construiu diversas casas, a gente já tem a planilha de todas as casas, quanto que gasta de material, quanto que gasta de mão de obra, e esses valores, eles se mantêm constantes em todas as casas. Então, se a gente vai fazer uma casa semelhante ou até igual, com o mesmo padrão, no mesmo local, com a mesma equipe, eu já sei exatamente quanto vai gastar por metro quadrado. Essa variação pode aumentar, pode diminuir? Pode, mas não vai ser tanto assim. Então, eu consigo dar essa previsão de preço rápido para o cliente. Tá certo? Bom, a questão de venda de imóvel pronto. Esse aqui entra muito na parte de você construir por conta própria. Então, você tem seu próprio lote, você vai lá, constrói com um projeto que você acha interessante e depois você vende para o cliente. Só que nessa parte de vender para o cliente, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você começa a construir numa época que a construção civil está muito boa, aí você está aquecida, você vai, constrói, gasta seu dinheiro, e depois na hora de vender você percebe que o valor da venda que você queria não é mais o mesmo nesse momento, ele diminuiu.
Então, por exemplo, tem já também casos de amigos que pegou e construiu ali 3 lotes, 3 casas de uma só vez, sem vender antes, sem vender na planta, sem consultar clientes, sem fazer pré-contrato, e queria vender por 150 mil, queria vender por 180 mil. Só que no mercado, aquelas próprias casas estavam sendo vendidas a 150 mil. Ou seja, ali um prejuízo ali de 30 mil reais. Só que o que ele está fazendo? Ele não vendeu. Ele está segurando as casas para poder vender quando o mercado aquecer de novo. Que aí também já entra em outra sinuca de bico, né? Porque você está ali com 3 casas empacadas, investimento muito alto empacado, isso gera um custo de oportunidade que você deveria estar, se você tivesse com esse dinheiro parado na poupança, que é o pior dos casos, você teria um rendimento, mas ele tem que abrir mão desse rendimento nesse momento para esperar o mercado ficar melhor para ele poder conseguir vender depois por 160 ou 170 ou até os 180 mil que ele quer. Então, nessa parte de execução, quando você entra para fazer contrato por preço global, unitário e venda de imóvel pronto, esses 3 itens, você tem que tomar muito cuidado com o mercado, muito cuidado com os valores, com a sua planilha, para que você não erre e não perca dinheiro. Isso aqui é onde é que a maioria das construtoras quebram, a maioria mesmo. Aqui a parte de administração, não, você está ganhando por porcentagem, beleza, mas aqui tem que prestar muita atenção no que vocês estão fazendo. E é por isso que nós estamos aqui, para poder ajudar vocês, para poder esclarecer como é feito, né, e esclarecer também quais são as preocupações, quais são os principais erros que acontecem para que vocês não cometam. Bom, chegamos na parte de incorporação, né, que é a parte de incorporador. Essa parte aqui, ela é um subitem que é pouco explorado dentro da engenharia, ou até dentro do mercado da construção, porque por se tratar de uma legislação própria. Então, um incorporador, para ele vender, fazer um empreendimento, né? Bom, primeiro, o que é incorporador, né? Um incorporador é aquela pessoa que organiza toda a construção de um empreendimento e é ele que é o vendedor. Então, ele organiza ali, ó, ele contrata a construtora, ele contrata o lote, ele negocia o lote, ele negocia as vendas, negocia as comissões, negocia os corretores. Então, ele é responsável por fazer o empreendimento acontecer. Né? Ele é o estrategista, né, desse empreendimento. E aí, quando você é corretor, você tem que, como se trata de uma legislação própria, você tem que conhecer toda essa legislação para você não cometer alguns erros. Por exemplo, a primeira coisa que você precisa fazer quando você quer vender imóvel na planta, você tem que registrar a incorporação no cartório. Para registrar uma incorporação no cartório, você precisa ter projeto arquitetônico, você precisa ter memorial descritivo, convenção de condomínio, no mínimo. Então, assim, para você registrar uma incorporação, você já precisa ter gasto um valor antes. Aí, nesse momento, você pode trazer parceiros ou você mesmo pagar, para você poder organizar e, depois disso, vender. Porque, dentro da lei de incorporação, você não pode vender algo intangível. A pessoa que for comprar, ela tem que saber exatamente o que vai ter na casa dela, qual que é o tipo de revestimento, qual que é o metro quadrado, exatamente como vai acontecer. E é por isso que, nesse momento, os projetos 3D, interiores, projeto arquitetônico tem que ser muito bem feito e mostrar para o cliente para que isso ajude a ter uma velocidade de vendas quando você estiver trabalhando com essa parte de incorporação. Por que ele está dentro de obras? Porque nessa parte, uma das mais importantes, também está na execução da obra. Você pode ter ali um projeto arquitetônico, você pode ter uma equipe de corretores, você pode ter organizado uma equipe de marketing e de vendas ali, mas se você não tiver a construção para começar realmente a botar o empreendimento de pé, você não vai ganhar seu dinheiro. Nesse primeiro momento, você só está gastando dinheiro. E por último, que faz parte aí de uma cadeia de incorporador, também são os corretores. Os corretores, primeiro que para você ser corretor, você precisa ser habilitado, você tem que fazer um curso técnico de transações imobiliárias, que é o famoso TTI. Né? São cursos que com um ano e meio você faz, só que você precisa estar habilitado para poder fazer essas vendas. E você pode ser corretor autônomo ou você pode filiar a uma imobiliária. Por que também ele está dentro de obra? Porque o corretor só vende imóvel pronto. Se ele for vender imóvel na planta, ele tem que estar junto com o incorporador que vai precisar da construção sair. Então tem tudo isso que eu falei com vocês, está ligado à parte de execução de obra.
Então, assim, dentro de obra, parece ser coisa pouca, mas acompanhamento, assessoria, fiscalização, vistoria e execução, com todos esses itens, também existe uma gama de oportunidades de se trabalhar. Tem pessoas que trabalham, por exemplo, só como corretor, só como incorporador. Então, assim, são várias oportunidades que podem surgir quando você se dedica a esse nicho específico.